Boa noite, meu nome é Pedro e estou novamente aqui para passar mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo. Este temário é um temário permanente. São 50 temas em uma primeira fase e 25 em uma segunda fase. Quando termina um ciclo de 50 temas, nós reiniciamos o temário desde o tema número 1. O que pode mudar é a nossa compreensão, a nossa capacidade de transmitir um tema melhor, cada vez mais claro, cada vez mais objetivo. Porém, o tema em si não muda e não mudará, porque este é um curso organizado por seres de consciência desperta, por verdadeiros iluminados, mestres, e são as chaves, é o conteúdo necessário para que uma pessoa, para que o ser humano possa trabalhar no sentido de alcançar a autorrealização íntima do ser, que é o objetivo da própria existência no planeta. Então, a finalidade de que nós existimos neste planeta, e tudo o que existe, todos os reinos, tudo o que existe, existe em função da autorrealização íntima do ser. E esse trabalho só pode ser feito no reino humano, ou reino humanoide. Então, este curso tem o objetivo de nos entregar as ferramentas para que cada pessoa possa trabalhar objetivamente na direção de cumprir com o objetivo da existência. Portanto, é um curso prático, com fins perfeitamente definidos, objetivos perfeitamente definidos. Então, nós estamos no tema número 43. Diversos tipos de eus luxuriosos. Então, nós sabemos que a luxúria é o desejo desenfreado por sexo. Isso é luxúria. Já aprendemos que precisamos alcançar a castidade. Também aprendemos o que é castidade e o que é fornicação. Porém, isso não poderíamos deixar de recordar que castidade não é celibato. E celibato não é castidade. Que a abstenção sexual não é castidade. E fornicação não é sexo. Então, não é aquela pessoa que não pratica sexo, não quer dizer que ela não necessariamente vai ser casta. Então, isso há muita desinformação, muita confusão nesses termos. Castidade é a transmutação da energia sexual. Fornicação é a perda das energias sexuais, o derramamento das energias sexuais para prazeres bestiais. Então, existem 3 tipos de sexo.
três tipos de sexo. Existe o suprassexo, existe o sexo normal e existe o infrassexo, que é sexo inferior. Então, no suprassexo, com o suprassexo, se criam os corpos existenciais superiores do ser, se regeneram o corpo físico-vital, cria-se o corpo astral, o mental e o causal, e assim reconectar as nossas partes superiores. Isso é com a castidade, com o suprassexo. Com o sexo normal, se criam a reprodução, ocorre a reprodução da espécie, porque a espécie não pode ser extinta. Então se cria através do sexo normal. Porém, o correto é sem fornicação. E existe o infrassexo. Então, o infrassexo é o sexo inferior, onde se perdem as energias sexuais. Nesse sexo inferior se desenvolve o ego, se robustece e se desenvolve o ego, se cria, se robustece, se desenvolve. Então, todo o defeito, todos os nossos defeitos psicológicos têm origem sexual. Tudo gira em torno do sexo. Então, todos os defeitos foram criados com a fornicação. Então, nós podemos refletir um pouco sobre o sexo, sobre essa força que move tudo. Na verdade, o sexo é a força mais poderosa que há. Tudo gira em torno do sexo. Todos os ramos de comércio giram em torno do sexo. As lojas que vendem moda, uma academia onde se faz exercícios, gira em torno do sexo. Uma barbearia gira em torno do sexo. Um salão de beleza feminino gira em torno do sexo. Se nós formos imaginar toda atividade humana, todo o ramo de comércio gira em torno do sexo. Foram se desenvolvendo com a finalidade de praticar sexo. Uma pessoa trabalha, se esforça, adquire coisas para casar, para o sexo. Uma pessoa compra um carro, equipa com rodas especiais, som, para encontrar parceiros ou parceiros para o sexo. Uma pessoa compra uma moto arrojada, para conseguir parceiros para o sexo. Então, o sexo, nós podemos refletir e vamos comprovar, vamos perceber que o sexo é a energia mais poderosa e que tudo gira em torno do sexo. Tudo gira
em torno dessa energia, dessa poderosa energia. Então, nós, com o suprassexo, se criam os corpos superiores, se criam os corpos existenciais superiores do ser. Com o sexo normal se reproduz a espécie. E com o infrassexo se reproduz o ego. Se multiplicam os defeitos psicológicos. Então, realmente o sexo é a força mais poderosa que há. Então, este trabalho nos ensina que nós precisamos criar os corpos. Precisamos trabalhar na eliminação dos defeitos psicológicos, de todos os defeitos psicológicos, dos 7 pecados capitais. Porém, nós vamos eliminar em partes, vamos eliminar aos poucos os detalhes, vamos eliminar aquilo que vai conformando cada defeito. Porque um defeito está conformado de diversas partículas, de diversas partes, de diversas manifestações menores ou maiores. Então, se vai trabalhar todos os defeitos nas suas manifestações que forem aparecendo. Isso se vai chegar através do sentido da autoobservação. Então, o eu fornicário é a causa de todos os demais defeitos. Todos os defeitos são prestadores de um serviço ao eu fornicário. Então, porque tudo gira em torno do sexo. Tudo o que, absolutamente tudo o que se faz pensando em sexo. Tudo nasce do sexo. Então nós aprendemos que nós precisamos alcançar a castidade. E isso não é porque nós dizemos que alguém tem que buscar a castidade. É necessário refletir, é necessário compreender e chegar a uma conclusão. Cada um de nós deve chegar a uma conclusão, deve chegar a uma compreensão e a partir daí, então, buscar a castidade. A castidade é o inverso da fornicação. Castidade é a transmutação das energias sexuais. Com a castidade se desenvolve o fogo superior, que é o Kundalini. Com a fornicação se desenvolve o órgão kundartiguador, que é o fogo negativo, o fogo descendente. O Kundalini sobe pela coluna vertebral. O Kundalini sobe, desperta o fogo e sobe pela coluna vertebral, criando os corpos. E a fornicação faz com que o órgão kundartiguador, que é a cauda de Satã, a cola de Satã, se desenvolva e se robusteça. Então,
Kundalini quer dizer fim do órgão kundartiguador. E para estudar esse defeito, porque é preciso estudar o defeito, é preciso saber como ele se manifesta, como ele começa a ser formado. Então, existem diversos tipos de eus luxuriosos, porque cada defeito é um eu, é uma pessoa. Cada eu é uma pessoa dentro de nós, que utiliza a máquina humana para satisfazer-se, para satisfazer os seus desejos, e assim vai se robustecendo cada vez mais. Então é preciso identificar os eus, é preciso saber como eles se alimentam, para então começar a trabalhar. Para poder trabalhar um defeito, eu preciso saber como ele se manifesta e como ele se alimenta. Enfim, preciso saber qual é a atividade desse defeito na minha máquina humana. Então existem diversos tipos de eus luxuriosos. Então começa com o desejo sexual. O eu da luxúria começa com o desejo sexual, de satisfazer-se. Coloca a mente a funcionar. Já começa então a lascívia, que é a fornicação mental. Porque não apenas se fornica praticando o sexo, senão que também se fornica através de pensamentos, através da lascívia. Se fornica, porque está gastando a energia sexual. Apenas com a lascívia, já se está gastando energia sexual. Então, se está fornicando. Existe a fornicação física, a fornicação mental e a fornicação astral também. Então, vem o desejo, vem os pensamentos, a lascívia e vem a ação também. A prática do sexo, da fornicação. Então, através da lascívia, leva a pessoa à fornicação. À masturbação. Que é fornicação também. Leva à masturbação. A causa da masturbação é o desejo sexual, que vai funcionando, vai trabalhando na mente. Vem a lascívia, vem o desejo da masturbação. Então, aí com a masturbação, a pessoa começa a utilizar a pornografia, que é revistas, filmes, enfim, tudo é ligado à pornografia. Vai desenvolvendo, então, a masturbação. Desenvolveu a masturbação através da pornografia. Já com mais grave, vai ficando mais grave esse problema da masturbação, que a pessoa já não se contenta, ou quer dizer, o eu não se contenta com a masturbação, já não se satisfaz os desejos com a masturbação. Começa então, a pessoa começa a utilizar aparelhos para se masturbar.
Aí então vai se agravando, isso vai se agravando. Se não se freia, se não se para, se não se trabalha o defeito da masturbação, que é um eu grave, vai progredindo, vai piorando. Então vem a masturbação colaborada, que é duas pessoas já se masturbam-se, uma colabora com a outra. Vem a masturbação anal, já pior, já vai piorando. A masturbação oral. E isso tudo aqui já é característico do homossexualismo. Isto não se pode chamar de sexo. O sexo, o que se chama de sexo anal, oral, não é sexo. É masturbação colaborada. É masturbação anal, é masturbação oral. Já é homossexualismo. Já entrou no homossexualismo. Já está grave essa situação. E a porta para todo o homossexualismo é a masturbação. A pessoa começa se masturbando solitária, depois vai se alimentando, porque o eu é insaciável, o eu da luxúria, como todos os eus são insaciáveis. Ele começa a se utilizar da pornografia para se excitar. A pessoa também começa a usar roupas femininas para se auto-excitar. E vai, então, agravando esse negócio. E isso tudo já é homossexualismo. Tanto no sexo masculino como no feminino. Esse caminho é um caminho sem... Não tem... Se continua esse processo da masturbação, já é homossexualismo. Porém, vai se agravando cada vez mais e mais. Então, se a lascívia leva à masturbação, leva às poluições, porque a pessoa, quando quer trabalhar os defeitos psicológicos, esse defeito da fornicação, esse defeito da perda das energias, ela vai ter as poluições noturnas, poluições, enfim, a hora que acontece quando a pessoa está dormindo, acontecem as poluições. E se a pessoa é casada, leva ao adultério. Leva ao adultério, a prostituição leva às orgias. E tudo isto também leva ao homossexualismo. Fatalmente leva ao homossexualismo, porque vem o adultério, depois vem as orgias, sexo grupal, essas coisas todas. Então aí já cai no homossexualismo, porque o sexo em grupo, já as pessoas inclusive usam drogas, álcool, e perdem completamente o sentido de perceber que estão num erro. Então leva ao adultério. Se a pessoa é casada, essa lascívia, o eu do desejo, isso leva ao adultério.
infalivelmente leva ao adultério e então entra na prostituição, que adultério já é prostituição, e as orgias, e desencadeia todo esse processo de decadência, cai uma decadência sexual, completamente decadente, já muito difícil interromper isso e voltar, porque para fazer um trabalho é preciso fazer o trabalho de volta, é preciso deixar isso, deixar a masturbação, eliminar a lascívia e aos poucos então ir fazendo esse trabalho de volta. Não há outra forma de trabalhar. Preciso fazer o trabalho ao inverso. É preciso ir descobrir, se dar conta que está no caminho equivocado e ir eliminando esse comportamento. Então, existem centenas de eus luxuriosos, de eus que levam à fornicação, que são defeitos que trabalham para a fornicação, que trabalham para o eu fornicário. Por exemplo, as pessoas que se castram, pessoas que usam anticoncepcionais. A pessoa se castra, ela faz, por exemplo, vasectomia, o homem faz vasectomia, a mulher tira os ovários, o útero, muitas vezes por doenças causadas pela fornicação. Essas doenças do aparelho sexual são causadas pela fornicação. Então, a pessoa liga as trompas, tira os ovários, o útero, ou usa anticoncepcionais, comprimidos anticoncepcionais e todas as formas de anticoncepção. Também a pessoa aborta, porque ela queria o sexo, porém não queria o filho. Ela só quer o desejo sexual, ela só quer satisfazer o desejo sexual. Não quer filho. Então, ela aborta. Então, o aborto tem a causa no eu fornicário. A causa do aborto é o eu fornicário. Esse desejo desenfreado por sexo. Essa busca incessante por satisfazer esse desejo de fornicação. Isso, então, leva ao aborto. Leva a pessoa a abortar. Porque ela fornica, porém, vem a concepção e a pessoa não quer, porque o que ela quer é satisfazer o desejo de fornicação. Ela acaba, então, abortando. Então, praticamente todos os problemas da humanidade têm origem no eu fornicário. Tem origem nos eus e principalmente no eu fornicário. Todo conflito se mata por sexo. Então, hoje existem muitos feminicídios que são
por sexo. A pessoa não se conforma que perdeu a parceira ou parceiro, mas o caso mais grave está entre que o homem mata a sua companheira. Então isso vem do eu fornicário, vem da fornicação, porque ele não se conforma de perder aquele que ele considera um objeto da fornicação, então ele mata. Então acontecem os feminicídios. Então todos os problemas da humanidade, todos os nossos problemas têm origem nos defeitos psicológicos, têm origem nisso, nessa nossa psique negra. Aqui estão todos os nossos defeitos psicológicos. Os 7 cabeças de legião, 7 capitais, estão fracionados aí na nossa psique. E não é que os outros tenham esse defeito. Esse defeito nós temos. Todos temos esse defeito da fornicação. Todos temos. Em alguns está mais ativo, em outros está um pouco menos ativo, porém não quer dizer que não se tenha esses defeitos. E todos os defeitos, os 7 pecados capitais, os 7 cabeças de legião, ou esses demônios vermelhos de 7. Também existem aquelas pessoas, pessoas que rechaçam o sexo. O eu célibe, que também rechaça o sexo, também é um eu fornicário. E esse eu acaba levando à pedofilia. Desencadeia em pedofilia. Então, isso é a causa que muitos sacerdotes acabam em pedofilia, muitos célibes, que não sabendo que o sexo é a força mais poderosa, não conhecendo as informações, rechaçam o sexo, são célibes. Então isso leva à pedofilia e leva a muitas consequências graves, cada vez mais graves. Então é preciso que nós que conhecemos esse ensinamento, conhecemos o ensinamento dos 4 pilares da sabedoria, conhecemos os 3 fatores, que é o nascimento, a morte e o sacrifício. Então, para nascer, só é possível nascer trabalhando com a castidade. Jamais vai nascer algo se está perdendo energia. A energia ou sobe ou desce. Então, para alcançar a castidade, é preciso ir trabalhando os defeitos. É preciso trabalhar os defeitos pelas periferias, como podemos dizer. Ir trabalhando os defeitos, os detalhes, os eus que vão aparecendo, os eus neste caso aqui desta conferência, os eus da fornicação. Vai trabalhar as manifestações que são as manifestações periféricas, podemos dizer, do defeito psicológico. Esse defeito é forte e ele sai, como todos os defeitos, sai à superfície, à periferia da nossa psique.
para agir e se alimentar. Cada vez que um eu atua, ele se robustece. Ele sai, se alimenta, se robustece e se esconde. Então, para trabalhar isso, é necessário colocar em atividade o nosso sentido de autoobservação. É necessário que se tenha esses ensinamentos, que se saiba que o sexo é poderoso e que a castidade é o inverso da fornicação. É necessário que se saiba que a perda da energia é fornicação. E é necessário que se saiba que a fornicação não é apenas física, que tem a fornicação mental, tem a fornicação astral também. Então, com o desenvolvimento do eu fornicário, se criam defeitos mais graves. Se criam, por exemplo, o íncubo e o súcubo. O íncubo é no caso da mulher e o súcubo é no caso do homem. São eus, são forças que estão em outras dimensões, que estão na quinta dimensão, esses eus, que recolhem toda a energia. Então, eles recolhem e armazenam essa energia, toda a nossa energia psíquica, energia mental, energia... as nossas energias, eles recolhem e... Então, para trabalhar o eu fornicário, quando se trabalha esses eus mais externos, nós vamos nos deparar com esse eu, com o súcubo ou com o íncubo. E é preciso enfrentar esse eu. Também vai se enfrentar esses eus. Esses eus serão jogados ao abismo para a desintegração. Eles vão para o abismo e nós vamos ter que descer nessas infradimensões para resgatar as chispas que são nossas e que eles levaram. Eles levam consigo aprisionada essa chispa. Então é preciso descer aos infernos para subir. A cada subida corresponde uma descida. Então é preciso descer para subir. Então o eu da fornicação leva a inúmeros problemas. Se nós formos refletir todos os problemas que existem entre casais, famílias, divórcios, separações, brigas por herança, briga por tudo, elas têm origem no eu fornicário. Então o homem leva a poligamia. Ele não se satisfaz com apenas a sua esposa. Ele vai procurar outras. Vai então à prostituição, vai à orgia, e isso leva ao homossexualismo. Então todos os problemas, os conflitos têm origem na fornicação. Então é preciso que nós que conhecemos estes ensinamentos, é preciso fazer o caminho de volta. É preciso
deixar a fornicação. É preciso trabalhar positivamente, eliminando os defeitos e cercando, ir podando esse defeito da fornicação para ir conseguindo a castidade. Para conseguir a castidade, é preciso ir cortando esses defeitos, todos os defeitos que nos levam à fornicação. É preciso trabalhar. Então, nós vamos trabalhar a nossa visão, vamos trabalhar os nossos pensamentos, vamos trabalhar os nossos sentimentos, vamos trabalhar tudo na nossa máquina humana, em todos os 5 centros. Vamos trabalhar no intelectual, no centro motor, vamos trabalhar no centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. É preciso reeducar, é preciso reensinar essa máquina humana a trabalhar de formas que nos possibilitem alcançar a castidade. Do contrário, não se pode nascer, não se pode morrer, porque o eu fornicário, o eu da luxúria, ele se alimenta de todos ele alimenta todos os defeitos. Ele está em tudo, está em todos os defeitos. Tudo o que se faz, se nós formos observar, está com um objetivo oculto, um objetivo muitas vezes inconfessável, que tem um objetivo sexual. Então, esses ensinamentos são para nos ensinar, buscar, trabalhar no sentido da autorrealização, que é o objetivo da nossa existência. Que nós não nascemos para outra coisa, não nascemos para nos degenerar, nós viemos ao mundo para nos regenerar, para adquirir consciência. E para adquirir consciência é necessário alcançar a castidade, que é o oposto da fornicação. Não é castidade, não é abstinência. Castidade não é celibato. Castidade é trabalhar positivamente com a energia sexual. E esse sexo é praticado entre um polo positivo e um polo negativo, ou um homem e uma mulher. Jamais 2 polos positivos, jamais 2 polos negativos. É necessário que um polo seja positivo e outro negativo, para que haja essa transmutação, para que se alcance a castidade e assim criar os corpos, regenerar o corpo físico, vital, criar o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. Ao criar o corpo causal, se conectam com as partes superiores, que é Atman e Buddhi. Então, isso é o religar, nos religar, porque estamos desligados. E justamente estamos desligados pela fornicação. Então, deixando de fornicar, nós vamos poder nos religar às nossas partes superiores. E não há outra forma de nos religar
Não se faz esse trabalho intelectualmente, não se adquire conhecimento, sabedoria lendo, nem ouvindo. O que se pode adquirir lendo e ouvindo é um ensinamento que nos leve à castidade, que praticando esse ensinamento nos leva à castidade. E a castidade vai nos levar à sabedoria. Então, o nosso contato é WhatsApp e Telegram. 55 é Brasil. 62 e o número é 991 92 9355. Este é o número do nosso WhatsApp e Telegram. O Telegram 55 62 9192 9355. Muito obrigado a todos e boa noite.